a primeira trilogia da organização Karate Combat, Luiz Rocha versus Edgar Scrivers, está 1-1 no placar, um nocaute para cada lado. Na primeira luta, o Scrivers veio com uma estratégia muito bem traçada e conseguiu o cinturão em cima do brasileiro. Já no segundo confronto, o Luiz Rocha fez todos os ajustes necessários de acordo com a luta passada e de maneira brilhante se tornou o primeiro brasileiro do Karate Combat. Eu já fiz um vídeo analisando essas duas lutas, está aqui na descrição desse vídeo, vale muito a pena assistir para entender como esses dois construíram essa trilogia. Eu não vou repetir toda a análise das primeiras duas lutas, porque eu já tenho esse vídeo no canal, mas eu vou fazer um resumo aqui do que aconteceu nessas duas primeiras lutas, para a gente ter um contexto sobre a análise dessa terceira. Se tu não sabes, o Scrivers já foi um lutador de MMA com um bom cartel profissional na categoria dos leves, com 15 vitórias, 5 derrotas. Das 15 vitórias, 7 por nocaute e 4 finalizações. Só que a sua arte marcial de formação é o Karate Shotokan desde os 6 anos de idade e ele já conquistou grandes títulos como campeão europeu e campeão mundial. E o brasileiro Luiz Rocha é integrante da Pitbull Brothers, dos irmãos Patrick e Patrício, e ele tem um cartel de MMA invicto, com a sua última luta de MMA no Bellator 188. O Luiz Rocha também veio do Karatê, foi seleção brasileira por muito tempo e é um lutador que tem um tempo de resposta impressionante e contragolpes muito fortes. Além de, como brasileiro, coração de leão, gosta da guerra e ele proporciona grandes shows quando luta. Na primeira luta, o Scrivers conseguiu dominar por alguns elementos. Muito chute na perna, que incomodaram bastante a movimentação do brasileiro. Contragolpes, foram baitas contragolpes, saindo dos golpes retos do Luiz Rocha, principalmente do direto, e imediatamente ele volta colocando o seu golpe. E esses contragolpes duros minaram muito o brasileiro já no primeiro round, e aí o matador de urso, como é conhecido o Scrivers, percebeu, começou a apertar cada vez mais, conseguiu vencer no terceiro round e se tornar campeão da categoria. E aí veio o revanche, também valendo cinturão, mas é aquele negócio, né? Cada luta é uma história diferente, cada luta é um aprendizado, uma evolução, e o Luiz Rocha ajustou todos os elementos que estavam complicando ele na primeira luta. Primeira coisa que a gente identifica na mudança de estratégia do Luiz foram chutes altos. Por quê? Isso para anular as esquivas do Scrivers e, por consequência, evitar os contragolpes perigosos do adversário. Já que na primeira luta, com a mão esquerda sempre à frente, esperando o brasileiro desferir seu direto, para ele aparar ou sair para o lado e colocar o seu contragolpe. Só que um dos primeiros golpes dessa segunda luta, o Luiz já chuta alto, desse exato lado onde o Scrivers esquivaria. E agora lascou, porque o Scrivers estava confiante, queria fazer o mesmo jogo, caindo a cabeça para o lado. Só que agora ele vai ter que pensar duas vezes para fazer isso, porque cedo ou tarde ele pode ir de encontro à canela do Luiz. Então agora o jogo já muda completamente, pois o brasileiro pode colocar os seus diretos, que são muito fortes, e o Scrivers ficar com receio de esquivar. E assim a probabilidade dele tomar esse golpe é muito maior. Um outro ajuste que ele trouxe para essa luta foi que o Luiz tomou muito chute na panturrilha na primeira luta. Agora, logo no começo dessa revanche, o Edgar Scrivers desfere chutes, mas eles são recebidos pela canela do Luiz. Mas ainda teve mais um ajuste que foi muito importante. O Luiz começou a gerenciar melhor a sua energia, já que o Scrivers é conhecido por cansar seus adversários no volume, na pressão no primeiro round, e aí ele começa a se sobressair nos rounds seguintes. E em parte foi o que aconteceu na primeira luta. Agora nessa segunda, o Luiz se manteve respirando, muito mais relaxado, e corpo mais relaxado, golpes mais velozes, combinando com as limitações que ele impôs ao adversário. O brasileiro achou possibilidades de conectar golpes muito fortes, que levou o juiz a interromper a luta. Então, com essa vitória, o Luiz Rocha se torna o primeiro brasileiro a ser contratado pelo UFC e também o primeiro a se tornar campeão. E uma curiosidade aqui antes de entrar na terceira luta. Desde a primeira vez que eu vi o Luiz Rocha lutando, eu pensei, pô, que jogo parecido com o do Patrício. Eu não sabia que ele era da Pitbull Brothers. Tanto em estilo como em composição muscular. Mas aí depois eu descobri que o Luiz Rocha chegou na Pitbull Brothers há muitos anos atrás para aperfeiçoar o jogo de movimentação e contra-ataques do Patrício. E aí a gente pode chegar à conclusão que não só o Luiz Rocha adquiriu o estilo Patrício, como o Patrício adquiriu o estilo Luiz Rocha. E aí o melhor do jogo dos irmãos Patrício e Patrick Freire se juntaram com o melhor do jogo do Luiz Rocha, formando o estilo Pitbull Brothers, que sem dúvida nenhuma é um estilo campeão. E aí nós chegamos na luta número 3. Quem leva essa melhor de 3? Qual o jogo que nós
vamos ver sendo imposto o jogo do karateka letão, nascido na Letônia, ou o jogo do karateka brasileiro, nascido no Brasil? Pois eu já lhe digo. Todas essas mudanças e ajustes que o Luiz Rocha fez para conquistar o cinturão na segunda luta foram mantidas e aperfeiçoadas para essa trilogia. Em consequência disso, o brasileiro manteve o cinturão na categoria até 70 quilos do Karate Combat. Lembra do ajuste do chute alto para anular a esquiva lateral dos Scrivers? Pois o primeiro grande golpe dessa trilogia foi o chute alto e já serviu como um recado do brasileiro: olha, eu não esqueci a primeira luta, hein? Eu vou me certificar de que ela não vai acontecer de novo. Alguns momentos depois, o Scrivers chuta a panturrilha do brasileiro, que bloqueia e sinaliza com a cabeça. Não. Eu também lembro desses chutes na primeira luta. E assim como na segunda, pode chutar que eu estarei preparado. Aí se eu fosse o Edgar Scrivers, nesse momento já começaria a passar um flashback na minha cabeça aqui. Os fantasmas da segunda luta começariam a me assombrar. Putz, grila, será que vai ser uma segunda luta onde o Luiz anulou todas as minhas investidas? É esse tipo de pergunta, instintivamente, né? Não com todas as palavras, mas intrinsecamente elas podem acontecer durante o combate. E agora quem aproveita muito esses chutes é o próprio brasileiro, que está muito rápido na perna da frente, atacando por fora da perna do adversário e também rápido chutando com a perna de trás, que atinge a parte interna da perna dos Scrivers. E parece que esses chutes foram bem doídos. E a velocidade desses chutes, eles se combinam com um reflexo incrível de sair no momento certo do direto dos Scrivers, já que esse chute por fora com a perna da frente fica mais suscetível e exposto por contragolpe. Só que o brasileiro, sabendo dessa possibilidade, ele está muito veloz nessa saída. E nessa melhor de três, o brasileiro não só manteve a boa estratégia da luta passada, como também acrescentou outras para essa luta. Por exemplo, esse jab duplo com um direto no peito. Essa é uma sacada muito legal porque contra um adversário que esquiva muito bem naturalmente para sair do direto, quando você mira no peito, mesmo se ele esquivar, vai tomar o golpe. Então o Luiz está explorando muito bem essa técnica, colocando o primeiro golpe, saindo com o pé para fora em ângulo, se aproximando e aí conecta o seu direto, que está sendo muito mais desferidos na altura do corpo. Porque mesmo sem esquivar tanto lateralmente por conta dos chutes altos, ele está tirando a cabeça para trás. E quando o Luiz desfere o direto no rosto, parece até que ele faz um teleguiado, jogando o direto mais aberto, prevendo que o Scrivers possa esquivar. No final do primeiro round, o Edgar Scrivers aplica uma excelente queda, mas o brasileiro consegue descontar já no próximo lance com um cruzado na curta distância e depois um chute médio. E por essa contundência, provavelmente já coloca ele na frente nesse round. Essas quedas acabaram se tornando o caminho que o Scrivers encontrou para explorar a luta, já que na parte 100% em pé, o brasileiro está se sobressaindo. E a técnica aplicada que está funcionando muito bem é o inside trip, que passa a perna pelo meio, fazendo um gancho em uma das pernas do brasileiro. Ele usa esse gancho para travar a perna e caminha para cima. Aí se o Luiz consegue livrar a perna no primeiro gancho, o Scrivers continua a queda lançando a perna com o braço. Aí no último round, o Scrivers pressionou mais, conectou bons golpes, buscou ainda mais as quedas. Provavelmente levou esse round, mas não foi suficiente para levar a luta. Então, Luiz Pitbull Rocha vence na decisão dos juízes e se mantém campeão dos pesos leves do Karate Combat. É isso, meus amigos. Essa série de vídeos sobre o Karate Combat dá uma pausa por aqui, mas dia 15, que já é sexta-feira que vem, tem mais uma transmissão ao vivo no canal do Sexto Round da próxima edição, que será o Karate Combat 43. E vocês sabem quem vai fazer a luta principal dessa edição? Ninguém menos que Anthony Pettis versus o Ben Henderson, cara. Dois lutadores extremamente talentosos, técnicos e criativos. Olha, essa luta vai ser demais. Beleza? Espero vocês nessa transmissão. Grande abraço e até o próximo vídeo.